Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Nessa aula vamos resolver algumas questões da Olimpíada Jacob Palles nível 3, tá certo? Que é justamente para os alunos do ensino médio. Trouxe aqui algumas questões de geometria, algumas questões simples, só para a gente ver aqui algumas ideias. Primeira questão, as circunferências ômega 1 de centro A que passa por B e ômega 2 de centro B que passa por A se encontram no ponto C. A reta BC corta novamente corta teta ômega 2 novamente em D. A reta DA corta ômega 1 em E, o ponto A está entre D e E. Finalmente, a reta B corta ômega 2 em F, o ponto B está entre E e F. Determine a medida em graus do ângulo DEF. Então, ele quer, na realidade, a medida desse ângulozinho aqui, certo? A medida de DEF, certo? Pessoal, vamos analisar o seguinte. Olha só, a distância de A até B é o raio da circunferência de A. Só que é também, pessoal, o raio da circunferência de B, porque vai do centro B até a extremidade, né, até a circunferência de B, né, que é justamente o contorno, vamos dizer assim, a circunferência. E aqui esse segmento vai do centro A até a circunferência aqui referente a A. Ou seja, esse segmento aqui é o raio das duas circunferências. Logo, a gente consegue perceber que essas duas circunferências possuem o mesmo raio, tá certo? Show de bola. Então, o que é que eu vou fazer? A minha solução parte do seguinte. Eu vou ligar A até B. Até colocar em outra cor para dar destaque. Eu vou ligar A até B, vou ligar A até C e vou ligar B até C. Perfeito? Então, eu fico com esse triângulozinho aqui, ABC. Só que percebam o seguinte. AB é raio das duas circunferências, né? A gente já sabe que esse comprimento é o raio, que é igual para as duas circunferências. Enfim, vou chamar só de raio. Esse carinha aqui, C, AC também é raio, né? Ele vai do centro A até a circunferência. E esse carinha BC, ele também, pessoal, é o raio, porque ele vai de B até a circunferência. Então, nós temos um triângulo isósceles. Daí, é imediato que cada ângulo interno vale 60 graus. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Perfeito? E aí, vamos olhar novamente agora para outro triângulo. Olha para esse triângulozinho aqui, ó. AB, aqui que ponto é esse? ABD. Vamos olhar para o triângulo ABD. Repara. Aqui no triângulo ABD, perceba o seguinte, primeiro eu tenho essa reta, né? Essa reta aqui, se eu olho para esse ângulo, isso é um ângulo raso, perfeito ou não? É um ângulo de 180 graus. Nós já temos 60, então para completar, aqui é 120 graus, perfeito? E aí, olha só que interessante. Eu sei que AB é raio da circunferência, nesse caso, é ômega 2, né? Isso, a circunferência aqui é ômega 1, aqui é ômega 2. Que é o mesmo, elas possuem o mesmo raio, né? Mas enfim, o raio aqui de ômega 2 é AB e esse carinha aqui, ó, de B até D também é raio, né? Vai do centro B até a circunferência. Então, o que é que acontece? Como eu tenho um triângulo isósceles de base AD, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, o ângulo DAB é igual ao ângulo ADB, certo? Certo, então se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Então, x mais x, 2x, mais 120 tem que ser igual a 180, né? Ou seja, 2x é igual a 60, x é igual a 30. Perfeito. Então, nós acabamos de descobrir que esse ângulo x aqui, ó, que é igual a esse, vale 30 graus. Perfeito? Show de bola. Então, esse ângulo x vale 30 graus. E aí, o que é que acontece? Novamente, aqui nós temos um ângulo raso. Esse ângulo é um ângulo raso. Aqui já tem 60 mais 30, 90. Então, tá faltando 90. E aí, nós concluímos que esse ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E agora, para finalizarmos nosso problema, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. O triângulo é AB. O triângulo é AB. Show. Olha esse triângulo. Olha só para esse triângulo aqui. Triângulo EAB. Eu tenho que AE é raio, certo? AE é raio da circunferência ômega 1. E AB também é raio da circunferência. Ou seja, eu tenho um triângulo isósceles. Então, esse ângulo que olha para esse lado é igual a esse ângulo aqui que olha para esse lado. Só que olha só, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 90 mais 60. Então, esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo aqui, ele já vale 90 mais 60, 150 graus. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, e eu sei que esse triângulo, ele é isósceles, ou seja, esses dois ângulos são iguais, então eu tenho que pegar os 30 graus que falta para dar os 180 e distribuir igualmente para esses dois ângulos. Ou seja, esse aqui fica com 15 graus e esse aqui também fica com 15 graus. Dessa forma, 15 mais 15, 30, mais os 150 dá 180. Então, o ângulo DEF, né, esse que é o ângulo que ele pede, DEF é igual a 15 graus.
Perfeito? Então, DEF é igual a 15 graus. Show de bola, pessoal? Então, vamos marcar aqui o gabarito. Letra B de Brasil. Vamos para a próxima? Show. Olha só. Vamos ler aqui ligeirinho. Vou até pegar o laser aqui para acompanhar. Na figura a seguir, no interior de um retângulo há um pentágono regular, um triângulo equilátero e um quadrado. Os 3 polígonos regulares possuem um vértice em comum. Os outros 2 vértices do triângulo equilátero estão sobre os lados do pentágono e do quadrado. E o pentágono e o quadrado possuem um vértice sobre os lados do retângulo. Sabe-se que lados do pentágono e do quadrado formam ângulos com medida x, que são esses 2 ângulos aqui, ó, sobre os lados do retângulo. Sabe-se que lados do pentágono e do quadrado formam ângulos com medida x com lados opostos de um retângulo, como na figura, tá certo? Certo. Perfeito. E aí, desculpa se eu pulei alguma linha aqui, tô sentindo que eu pulei alguma linha ali, trocado. Aí sabe-se que lado do pentágono e do quadrado formam ângulos com medida x com lados opostos de um retângulo, como na figura, quanto vale x em graus. Enfim, na realidade, o que a gente precisa saber é que nós temos esse retângulo maior aqui, e aí nós temos um pentágono convexo, um triângulo, um pentágono regular, na verdade, regular, triângulo equilátero e um quadrado, obviamente, né, um polígono regular, todos os lados iguais. Perfeito. E aí ele pede para a gente determinar x. Primeiramente, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse ângulo interno do pentágono. Como é que a gente faz para descobrir um ângulo interno de um polígono regular? A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, a soma dos ângulos internos para um polígono regular de n lados é igual a 180 vezes n menos 2, tá certo? Posso até deduzir essa fórmula em outro vídeo. Massa, 180 vezes n menos 2. Como eu estou falando de um pentágono, então eu tenho que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 vezes 5 menos 2, isto é, 180 vezes 3, que é igual a 540. Então, para eu determinar quanto vale um ângulo interno, ou seja, o ângulo interno, ele vale 540 sobre 5, né, dividido pela quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de lados, isso é igual a 108, perfeito? Então, cada ângulo interno de um pentágono regular vale 108 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é 108 graus. Perfeito? Bacana. Show de bola. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado do pentágono e eu vou prolongar. Prolongar até encontrar o retângulo aqui nesse ponto. Analogamente, eu vou pegar esse lado do quadrado e vou prolongar até encontrar o lado do retângulo nesse ponto. Show de bola. Beleza. Pessoal, isso tudo aqui, ó, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Aqui nós já temos 108 mais x. Então, para completar os 180 graus, desculpa, eu tenho que ter esse ângulo igual a 72 graus menos x. Porque somando x mais 108, mais 72 vai ficar x mais 180. Então, eu preciso tirar x para ficar os 180 graus. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, tá certo? E esse ângulozinho aqui, ó, vamos chamar de y. Eu sei que y, até colocar aqui, ó, y mais 90 mais 72 menos x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 180 graus. Perfeito, pessoal? E daí, 90 mais 72 vai dar pra gente 162. Então, y menos x tem que ser igual a 180 menos 162 graus, que vai dar 18. Portanto, o meu y ele é igual a 18 mais x graus. Então, esse carinha aqui, ó, ele vale 18 mais x graus. 18 graus mais x, certo? Perfeito? Bacana. E aqui, ó, analogamente, esse ângulo aqui, é um retângulo, né? Como é um retângulo, então esse ângulo é reto, 90 graus. E esse ângulozinho aqui interno, o ângulo do quadrado, é 90 graus. Então, você facilmente consegue me dizer quanto vale esse ângulo aqui. X mais 90 mais esse ângulo em preto tem que dar 180. Então, esse ângulo precisa ser, pessoal, 90 menos x. Porque soma 90 menos x mais 90. 180 menos x. Somando x, fica os 180. E aí, a gente consegue determinar que esse ângulozinho aqui, ele é quanto? Esse ângulo, que eu acabei de marcar, mais 90 menos x, tem que dar 180. Então, esse ângulo é x. É, Google, verdade, porque x mais 90 menos x dá 90, mais esse 90, 180 graus. Perfeito. E agora, nós vamos olhar, pessoal,
para esse polígono aqui. O que acontece? Aqui é o ângulo interno do pentágono, vale 180 graus, perfeito? Então, aqui é 180 graus. Isso tudo é um ângulo raso. Então, para os 180, está faltando quanto? 72. Então, esse ângulo aqui é 72 graus. Aqui é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Aqui é 60. Show, Guga. Aqui é 90 graus, pessoal. Então, como isso é um ângulo raso, esse também precisa ser 90, porque a soma precisa dar 180. Perfeito? E aí, eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, de θ. Só que repara que esse ângulo θ é igual a esse ângulozinho aqui, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, θ também é esse ângulo. E aí você já viu a maldade, né? Se eu descubro θ, eu descubro x. E para determinar θ é muito fácil. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos nesse polígono aqui... Que polígono é esse? 1, 2, 3, 4. Né? Um polígono com 4 láteros, é um quadrilátero, perfeito? A soma dos ângulos internos em um quadrilátero é 360 graus. Então, vem comigo. Se eu somar os ângulos internos daquele quadrilátero, 72 mais 60 mais 90 mais θ, isso tem que ser igual a 360 graus. Então, implica que, vamos lá, 60 mais 90, 150, né? Isso aqui dá 150. Mais 72 vai dar 222 graus. Mais θ tem que ser igual a 360 graus. Perfeito, pessoal? Isso, errei alguma continha? Não. Ponto. Que número somado a 222 dá 360? Daqui, a gente conclui que o nosso θ tem que ser igual a 138 graus. Então, θ é igual a 138 graus. Perfeito? Show. 138 graus. Não é isso? Isso, exatamente. Então, uma vez sabendo que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 138 graus, um ângulo de 138 graus, acabou o nosso problema, tá? Porque eu sei que aqui é 138, opa, aqui é 138 graus. Só que θ é esse ângulo aqui também. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos nesse triângulo tem que dar 180. Então, repara, eu sei que θ, que é 138, mais x, mais 18 menos x, isso tem que mais x, isso tem que ser igual a 180 graus. Perfeito, pessoal? Então, eu sei que, passando esse 38 para o outro lado, né, subtraindo 138 nos dois lados da equação, a gente fica aqui. Vamos somar logo? 138 mais 18, isso vai dar 156. Então, eu sei que 2x tem que ser igual a 180 menos 156, tirando 156 nos dois lados. Então, isso aqui é igual a 24, né? 24 graus. E isso aqui é equivalente a dizer que 2x é igual a 24. Então, x é igual a 24 graus dividido por 2. Então, o x ele é igual a 12 graus. Então, acabamos de descobrir que o x é 12 graus, acabou o problema porque ele pede o valor de x em graus. Então, vamos marcar aqui o gabarito. Letra A de amor. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Massa. Vamos embora aqui para o nosso terceiro e último problema. Questão aqui, nesse ano foi a questão 3, né? Na figura, AD é a altura e O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Sabendo que o ângulo BAC é igual a 72 graus, qual é a medida do ângulo AEB? Pessoal, esse problema aqui ele é um problema bem simples, só que você precisa visualizar a sacada principal, né? O que acontece? Esse ângulozinho aqui, ó, ele falou que é de 72 graus. Esse ângulo é de 72 graus. E aí, vamos lembrar. Quando nós temos um ângulo inscrito em uma circunferência, esse ângulo ele é igual a metade do arco correspondente. Ou seja, a gente tem um ângulo inscrito, esse ângulo inscrito sempre vai olhar para um determinado arco, sempre vai estar associado a um determinado arco. E o valor do ângulo desse ângulo inscrito é sempre metade do arco ao qual ele está associado. Guga, como assim? Vem comigo. Olha, esse ângulo inscrito aqui, ó, que é o BAC, está inscrito aqui, né? Ele está inscrito na circunferência. O seu vértice aqui, ele pertence à circunferência, os dois lados são cordas da circunferência. Ele olha para esse arco aqui, ó. Ele olha para o arco
BC. Ou seja, eu sei que esse ângulo 72, ele é igual a metade do arco, ele é igual a metade do arco BC. Ou seja, 72 graus, 72 graus é igual a o arco AB, BC, desculpa, o arco BC sobre 2. Implica que o arco BC é igual a 144 graus. Perfeito? Então, o arco BC é igual a 144 graus. E aí, o que é que acontece? Eu vou traçar esse segmento OC. Eu vou traçar esse segmento OC. E daí, eu fico com esse ângulo central aqui, ó. Esse ângulo central, ele olha para o arco BC. Então, quanto ele vale? O mesmo que o arco BC, né? Um ângulo central sempre vale o mesmo valor do arco ao qual ele está associado, tá certo? Beleza, então se aqui é 144 graus, aqui também é 144 graus. E aqui basicamente acabou o problema, porque perceba que como essa circunferência é circunscrita ao triângulo, né, ela circunscreve o triângulo ABC, então a distância de B até O é a mesma que a distância de C até O, ou seja, o comprimento BC é igual ao comprimento, desculpa, o comprimento BO é igual ao comprimento CO, que é igual ao raio da circunferência circunscrita. Show, Guga. Então quer dizer que esse triângulo, pessoal, é o quê? É um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse lado. Então, se aqui eu tenho um ângulo que vale x graus, aqui também vale x. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também é x. De tal forma que 2x mais 144 tem que ser igual a 180 graus. E aqui é muito simples, né? Porque 2x tem que ser igual a 180 menos 144, subtraindo 144 os dois lados. 2x tem que ser igual a 36, implica que x tem que ser igual a 36 dividido por 2, x tem que ser igual a 18 graus, certo? X é igual a 18 graus, então eu sei que aqui é 18, aqui é 18 graus e aqui é 18 graus. E aí, o que é que acontece? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo, pessoal, externo ao triângulo BED. Se ele é um ângulo externo ao triângulo BED, né, porque isso aqui é a reta, né, que continua esse ângulo, então a soma deles é 180, de fato é o ângulo externo. Então eu sei que esse ângulo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Aqui eu sei que é 90, né, que tudo dá 180 já tem 90. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a 18 mais 90, 108 graus. Guga, não consegui visualizar. É simples. Você sabe que esse ângulozinho aqui, ó, que eu tô marcando agora, esse carinha aqui, eu já tenho 18 e já tenho 90. Ou seja, eu já tenho 108 graus. Tá faltando quanto para 180? Tá faltando 72 graus. Então, esse cara é 72 graus. E aí, tudo isso é um ângulo raso. Se aqui é 72, mais quanto dá 180? Mais 108. Então, o ângulo que a gente procura, que é justamente o AEB, nós acabamos de descobrir que o ângulo AEB é igual a quanto? É igual a 108. Igual a 108 graus. Isso nos faz marcar gabarito letra B de Brasil, certo, pessoal? Então, finalizamos por aqui essa nossa aula, resolvendo aqui algumas questões de Jacob Palles, né? Jacob Palles esse ano vai ser em maio, vai ser uma pegada diferente, vai ser um estilo diferente, né? Porque vão ser 15 questões fechadas em apenas 1 hora e 30 minutos. Não terão mais questões abertas, vai ser presencial. Então, vou trazer sempre que possível mais algumas questões aqui da Jacob Palles pra gente resolver, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like no vídeo porque isso fortalece demais, tá certo? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e valeu!